Tropical Cast, a voz da medicina tropical. Olá, ouvintes da SBMT. Neste episódio do Tropical Cast, vamos abordar uma revolução na indústria alimentícia. O uso de bioinsumos para produzir alimentos com potencial de economizar bilhões e promover sustentabilidade. Como o Brasil pode liderar essa inovação, garantindo segurança alimentar e reduzindo impactos ambientais? Vamos discutir os avanços da biotecnologia, os desafios regulatórios e o futuro da alimentação no nosso país. Nossa convidada, doutora Mariângela Hungria, é membro titular e integrante da diretoria da Academia Brasileira de Ciências. Por sua relevante contribuição para o desenvolvimento de insumos biológicos para a agricultura, essa cientista brasileira foi laureada na edição de 2025 do Prêmio Mundial de Alimentação, World Food Prize, reconhecido como o Nobel da Agricultura. Nossa convidada, que é professora na Universidade Estadual do Paraná e na Universidade Federal de Tecnologia do Estado do Paraná, defende que os bioinsumos são chave para a soberania alimentar e para a redução da dependência externa. Hoje, o Brasil importa cerca de 85% dos fertilizantes que usa. Já com os insumos biológicos, economizamos quase 130 bilhões em uma única safra de soja. Não perca essa conversa. Tropical Cast. Seja bem-vinda ao Tropical Cast, doutora Mariângela. Vamos começar falando um pouco sobre redução de custos? Gostaríamos de saber como o uso de bactérias promotoras de crescimento vegetal pode transformar a agricultura brasileira, reduzindo custos com fertilizantes químicos e os impactos ambientais. Existem algumas bactérias que fazem uma verdadeira micro-revolução no solo e na nossa agricultura, trazendo grandes benefícios ambientais, sociais e econômicos. Elas são chamadas bactérias promotoras do crescimento de plantas ou bactérias promotoras do crescimento vegetal. Meu nome é Maria Hungria, eu trabalho na Embrapa Soja, estou na Embrapa há mais de 4 décadas e tive o privilégio de poder passar a minha vida estudando essas bactérias. Especificamente, eu trabalho com as bactérias que são capazes de substituir total ou parcialmente os fertilizantes químicos, o que é de grande relevância para o Brasil. Então, vou dar um exemplo do carro-chefe, que eu trabalho na Embrapa Soja, então que é do processo de fixação biológica do nitrogênio na cultura da soja. O que ocorre? O ar que a gente respira, ele é composto cerca de 80% de nitrogênio. E nós, todos os seres vivos, precisamos de muito nitrogênio, porque ele compõe o DNA, o RNA, aminoácidos, proteínas e várias outras moléculas. Só que, paradoxalmente, embora a gente respire aqui 80% de N2, ele está numa forma que nenhum animal ou ser humano ou planta consegue aproveitar esse nitrogênio, porque ele está numa forma muito estável, com uma tripla ligação entre os dois átomos de nitrogênio. Só que antes que tivesse qualquer planta aqui na superfície da Terra, algumas bactérias conseguiram, no processo de evolução, eh, evoluir para ter genes que sintetizam uma enzima chamada nitrogenase, que é capaz de capturar esse nitrogênio do ar, quebrar, e elas usavam para uso próprio, né? Para o próprio crescimento, sendo uma grande vantagem evolutiva. O que aconteceu? Quando as plantas surgiram na Terra, essas bactérias, né, que daí já tinha passado esses genes para várias bactérias, elas foram estabelecendo interações com diferentes graus de especificidade com as plantas, numa troca, tipo,
eu, bactéria, te dou o nitrogênio, você, planta, me dá o seu excesso de carbono da fotossíntese, e assim nós duas saímos, nos beneficiando. Então, esse processo, que é um dos processos biológicos mais importantes, só perde para o da fotossíntese, que se chama fixação biológica do nitrogênio. E nós, aqui no Brasil, devido a principalmente a custo, e porque nós importamos 85% dos fertilizantes nitrogenados que a gente precisa para a nossa agricultura, e isso porque a agricultura é muito importante para o Brasil, então nós, nos dedicamos muito aos estudos com essas bactérias para maximizar a produção desse nitrogênio via biológico, que é desse modo substituindo os fertilizantes nitrogenados. O melhor exemplo é o do caso da soja. Para vocês verem, hoje nós somos os maiores produtores e exportadores de soja do mundo, e eu não tenho dúvidas de afirmar que sem esse processo de fixação biológica do nitrogênio e sem essas bactérias, eu acho que a gente nem poderia, estar cultivando soja, seria um preço proibitivo. E substituindo os fertilizantes nessa cultura que é tão importante, para o Brasil hoje, para ter uma ideia, só na última safra nós economizamos 25 bilhões de dólares, que nós deixamos de importar fertilizantes nitrogenados para a cultura da soja, e também tão importante quanto isso, nós deixamos de emitir quase 250 milhões de toneladas de CO2 equivalente, porque os fertilizantes nitrogenados, eles estão muito, relacionados com a emissão de gases de efeito estufa. Agora gostaríamos de falar um pouco sobre regulação. Quais são hoje as principais barreiras regulatórias e de aceitação por parte dos produtores para a ampla adoção de bioinsumos no Brasil? Nós temos muita sorte no Brasil de, ter tido uma união que eu, sinceramente, eu não conheço em nenhum outro país. Sempre trabalhamos juntos, a pesquisa, a indústria e o legislativo. Então nós temos uma das legislações que eu considero uma das mais bem redigidas, e que garantem a segurança dos produtos utilizados e o respaldo da pesquisa científica. Então eu não considero que nós tenhamos barreiras regulatórias, porque esses produtos, né, à base de micro-organismos, precisam ser muito bem delineados e com controle de qualidade garantida, porque micro-organismo pode ser muito do bem, mas também pode ser do mal. Então, graças a isso, nós temos também esse privilégio no Brasil de sempre ter tido aceitação da pesquisa de microbiologia do solo, nós sempre tivemos microbiologistas muito atuantes, então temos praticamente 70 anos de pesquisa e desenvolvimento industrial no Brasil. Nós temos hoje uma lista de bactérias que foram validadas pela pesquisa brasileira em mais de 100 leguminosas, que são leguminosas de produção de grãos tropicais, temperados, subtropicais, forrageiras, árvores, adubos verdes. Eu falo de leguminosas aqui porque elas são aquele grau de interação planta-bactéria que foi, assim, o mais evoluído, que traz maiores benefícios, que pode garantir 100% do nitrogênio, das plantas. Mas existem outras interações, menos, estreitas, mas que também trazem grandes contribuições, porque para substituir um produto que custa mais de $1 por quilo de nitrogênio, que traz, muito impacto ambiental e que nós importamos 85%, então qualquer substituição é de extrema importância econômica e ambiental. O que que acontece? Aceitação pelos, produtores.
Hoje, nós também somos líderes, mas na cultura da soja. 85% dos agricultores da soja, eles utilizam anualmente as bactérias responsáveis pela fixação biológica do nitrogênio. Também é a taxa de adoção mais alta do mundo. Só que, considerando o todo, embora nós sejamos líderes no uso desses biológicos, eles ainda representam só cerca de 10% em relação aos químicos que são utilizados na agricultura. E nós temos hoje tecnologia que é pronta, validada e que pode ser utilizada imediatamente pelos agricultores, que poderiam estar sendo usada em até 50% de toda a área. Para acima de 50, 60%, nós precisamos conseguir investimentos para continuar as pesquisas e avançar. E as possibilidades são enormes, porque hoje as ferramentas moleculares, nos permitem avançar muito mais rápido em relação às metas que nós podemos ter de aumentar cada vez mais o uso de biológicos na agricultura. E quais são as limitações? Hoje as limitações são, primeiro, o próprio setor privado, que foca muito nos grandes agricultores pela facilidade de venda, porque são produtos que não são caros, então eles querem vender quantidade, né? E assim os pequenos agricultores ficam desassistidos, porque a assistência técnica está desmantelada e nem às vezes existem produtos na quantidade que eles precisam, porque em geral são embalagens grandes. Também falta um pouco de divulgação, né, dos produtos para os agricultores de menor escala, dos pequenos e médios agricultores, que são a maioria dos agricultores do Brasil. Também não estão muito assistidos os agricultores do Nordeste, da região Norte, então não existem indústrias ali, o transporte então de produtos biológicos, que é mais complicado, porque são seres vivos, às vezes não compensa economicamente. Mas todas essas questões, nós temos conhecimento e capacitação para tentar resolver. É claro que para a assistência de pequenos, médios agricultores, nós precisamos de apoio governamental em políticas que voltem a fortalecer a extensão rural para o pequeno agricultor e para o médio, que estão muito desassistidos. Tenho certeza que nós temos como aumentar pelo menos para 50%, 60% de biológicos em relação a químicos. E agora, uma pergunta super atual. De que forma a biotecnologia baseada em micro-organismos pode contribuir para a segurança e soberania alimentar no Brasil, especialmente em contextos de desigualdade e dependência externa de insumos? A biotecnologia tem sido muito favorecida por um grande desenvolvimento das ferramentas moleculares. Hoje, o que é possível a gente fazer era absolutamente impensável há alguns anos. Uma ferramenta fantástica, por exemplo, é da edição gênica. O que é edição gênica? Totalmente diferente de transgênicos. Na edição gênica, a gente consegue ter a capacidade de escrever, assim, vamos popularmente falar, escrever. Nós temos as letrinhas das bases nucleotídicas e a gente consegue entrar no genoma e reescrever essas bases, adicionando ou deletando alguma coisa sem a presença de introdução de qualquer outro micro-organismo, só corrigindo ali algum defeito que tenha na bactéria ou com o conhecimento que nós temos de melhoria de um processo microbiano, adicionar alguma coisa que vai aumentar a eficiência de algum processo microbiano. Desse modo, um resultado que me demorava lá no começo da minha carreira, 8, 10 anos para eu obter através de métodos tradicionais de melhoramento, hoje eu consigo obter em meses ou pouquíssimos anos.
Então, acelerando muito a obtenção de organismos, no nosso caso, micro-organismos, com desempenho superior. Só que nós temos que considerar que essas ferramentas da biotecnologia são muito interessantes. Só que nós temos uma biodiversidade fantástica. 20 a 25% de toda a biodiversidade do planeta está no Brasil. Isso é bem delineado para plantas, para animais, e também deve ser essa proporção, ou até mais, com os micro-organismos. E no Brasil, esses nossos micro-organismos são muito pouco explorados. Por exemplo, se fala tanto da biodiversidade da Amazônia e praticamente não há levantamento e seleção de micro-organismos na Amazônia. Ali podem estar as grandes soluções para a agricultura brasileira e até para a saúde humana, porque os micro-organismos do solo, por exemplo, há muitos micro-organismos que são altamente produtores de antibióticos que podem ser até desconhecidos até o momento da literatura da medicina e que podem ser a solução para problemas futuros, por exemplo, de infecções múltiplas, né. Então, nós temos que investir muito nessa exploração, no conhecimento dessa nossa biodiversidade, porque eu tenho certeza que as soluções estão lá e talvez a gente nem precise aplicar tanto essas novas ferramentas maravilhosas, né, da biologia molecular, porque a nossa biodiversidade pode ser ainda mais maravilhosa do que essas metodologias maravilhosas. Doutora Mariângela, segurança em biotecnologia é um tópico que preocupa a todos. A pergunta então é: há riscos à saúde ou ao meio ambiente associados ao uso de bioinsumos bacterianos na agricultura? Como garantir sua segurança e eficácia? Considero que com o esforço da pesquisa, da indústria e do legislativo, a gente tem uma das legislações mais avançadas do mundo na parte dos biológicos, desses produtos que substituem os fertilizantes químicos. Isso resultou de muita discussão, muito trabalho em conjunto, muita negociação, mas sempre com um grande respaldo e respeito pela pesquisa. Infelizmente, nos últimos anos, a gente passou a ter um descrédito a essa coisa tão importante que a gente tem, que é a ciência. Então, nós tivemos agora uma modificação uma nova lei brasileira de bioinsumos, que não foi respaldada em vários pontos críticos pela pesquisa. A pesquisa se pronunciou, a pesquisa teve muito presente tentando contribuir, mas a pesquisa não foi ouvida pelo legislativo. Então, essa nova lei, ela traz muitos riscos. Por quê? Porque a produção de biológicos, no caso, nós estamos falando desses micro-organismos, requer profundo conhecimento científico. Você produzir um biológico não é a mesma coisa do que produzir um químico. Você precisa do conhecimento de microbiologia. Se você não fizer todas as condições maximizadas para você ter um ambiente estéril, você vai propagar micro-organismos oportunistas, que em geral crescem numa velocidade e quantidade muito maior do que aqueles que a gente quer reproduzir para aplicação na agricultura. Isso é chamado de produção on-farm, porque pela legislação, qualquer um, né, não precisa provar nenhum conhecimento e, dependendo, nem precisa ter um responsável técnico, pode multiplicar e produzir os micro-organismos que vão ser utilizados na agricultura. Infelizmente, nós aqui coletamos já várias amostras de vários desses produtos produzidos na própria propriedade
e verificamos que, quase sempre a gente não encontra o micro-organismo alvo desejado, mas encontramos muitos contaminantes. E muito preocupante, contaminantes que, podem afetar a saúde humana. E até num dos nossos estudos, vimos que 40% desses contaminantes tinham alta resistência a antibióticos. Então, uma situação realmente preocupante. Nós não podemos abrir mão da qualidade e da segurança dos produtos que a gente usa na agricultura. Embora nós da ciência não tenhamos sido ouvidos, nós, nunca desistimos. Então, estamos agora tentando contribuir na regulamentação da lei, para que a gente possa continuar cada vez usando mais micro-organismos na agricultura, mas que sejam seguros, que sejam selecionados pela pesquisa, validados nos solos brasileiros, que não afetem os nossos biomas, os nossos ecossistemas e que possam trazer ganhos de produtividade de um modo sustentável, mais seguro. Na sua opinião, como o Brasil pode se consolidar como referência global, especialmente na América Latina, no desenvolvimento e aplicação dos bioinsumos agrícolas? Hoje, o Brasil já é uma referência global no uso de biológicos. E nem falo especialmente na América Latina, em relação a todo mundo, porque a América Latina está na frente do mundo no uso de biológicos e o Brasil na liderança da América Latina. Nós também temos grande tradição no desenvolvimento e aplicação de bioinsumos agrícolas. O nosso agricultor sabe dos biológicos, porque também não é uma coisa de um dia para o outro. Afinal, são 70 anos, de palestras, de atividades de extensão, comunicando, ensinando os agricultores sobre as vantagens do uso desses biológicos. Então, conhecendo, fica mais fácil para o agricultor adotar, inclusive novos produtos. Então, o que nós precisamos? Se hoje já somos referência, nós, infelizmente, ainda, os biológicos ainda representam apenas 10% em relação aos químicos. Então, nós temos ampla capacidade de aumentar essa porcentagem, hoje com o nosso conhecimento, pelo menos 50%, e nos tornarmos realmente cada vez mais uma referência global em sustentabilidade agrícola, por estar substituindo os químicos pelos biológicos. E é muito importante, pensar que considerar, né, que isso deveria ser considerado uma estratégia de soberania nacional, porque a agricultura é de extrema importância para o Brasil, tanto em termos de alimentação, da nossa população, como de divisas que vêm da exportação, mas, a agricultura, na escala que nós fazemos, é dependente de insumos químicos, tanto fertilizantes como moléculas de controle de pragas e doenças, e, nós dependemos totalmente da importação desses produtos. Conforme eu falei, em média, 85% do nitrogênio, 65% do fósforo, 95% do potássio são importados. Na pandemia e depois com a guerra da Ucrânia e da Rússia, que são 2 dos países que nós mais importamos, nós ficamos com perigo de parar a produção nacional, porque a gente não estava recebendo os fertilizantes químicos. Por outro lado, os produtos biológicos, nós temos a capacidade, recursos humanos plenamente capacitados para a produção e o desenvolvimento desses biológicos. Nós temos indústrias, e eu conheço indústrias de todo o mundo, que são assim no topo de capacitação para produzir biológicos altamente desenvolvidos, com extrema qualidade. Então,
as condições, capacitação na pesquisa, capacitação na indústria para produzir e conhecimento do agricultor para adotar os produtos que sejam lançados, nós temos. Então, temos todas as condições para sermos cada vez mais referência global no uso de biológicos. Finalmente, gostaríamos de saber quais são os benefícios ambientais da substituição de fertilizantes e defensivos químicos por bioinsumos. Como essa transição pode ajudar o Brasil a cumprir metas internacionais de sustentabilidade? Eu já comentei, mas os números são tão impactantes que vale a pena repetir. Só no caso da soja, a substituição de um fertilizante, o fertilizante nitrogenado, pelos biológicos, nos deu na última safra, só na última safra, tá? Uma economia de 25 bilhões de dólares que deixaram de ser gastos com fertilizantes nitrogenados. Os números para defensivos químicos também são semelhantes e trazem muita economia, porque essas moléculas desses defensivos químicos são quase todas importadas. Nós não desenvolvemos aqui no país moléculas que são utilizadas esses defensivos químicos. Então, nós temos que importá-las, pagar royalty, é bastante custoso para o país. E tão importante quanto essa economia é porque esses químicos têm, tanto na sua síntese, como no seu transporte, como em etapas posteriores, estão relacionados a uma alta emissão de gases de efeito estufa. Por exemplo, dos fertilizantes nitrogenados, cada tonelada de amônia sintetizada, ela implica no uso de mais ou menos 6 barris de petróleo, porque são necessárias altas temperaturas e pressões para quebrar essa tripla ligação entre os dois átomos de nitrogênio do ar, que as nossas bactérias, com a enzima lá, a nitrogenase, conseguem fazer, mas na indústria precisa de 6 barris de petróleo. Então, uma alta emissão de gás de efeito de CO2. Depois, na aplicação do campo, o nitrogênio fertilizante, uma parte se transforma em N2O, que tem quase 300 vezes o poder de poluição, de emissão de gases de efeito estufa em relação ao CO2. É altamente poluente. Por causa disso, os índices internacionais, né, indicam que 1 quilo de nitrogênio fertilizante é equivalente a uma emissão de aproximadamente 10 quilos de equivalentes de CO2. É o mais poluente de todos. Então, só no caso da soja, na última safra, não usando fertilizantes nitrogenados e sim os produtos biológicos, nós deixamos de emitir quase 250 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso é muito importante, porque o setor agrícola do Brasil, o setor da agropecuária brasileira, ele é o maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa, muito pela mudança do uso da terra, esses problemas que nós temos ainda de desmatamento, que a gente tem que solucionar. Mas os fertilizantes têm uma contribuição, então nós temos que mitigar essa contribuição que dá a agropecuária para essa emissão de gases de efeito estufa, o que vai ter um grande impacto para a gente cumprir as metas internacionais de sustentabilidade e para a gente contribuir para ser um planeta um pouco melhor, porque realmente não tem volta o que nós estamos começando a vivenciar, que são esses efeitos das mudanças climáticas globais por causa da emissão dos gases de efeito estufa. Muito obrigada por sua participação no Tropicalcast, doutora Mariângela Hungria. A SBMT agradece por sua brilhante discussão sobre um tema tão relevante. Até o próximo podcast. Tropicalcast, a voz da medicina tropical.